O Inter Miami está interessado na contratação de Neymar. A ideia do clube americano é reunir novamente Neymar, Messi e Suárez e recriar o trio MSN. Os valores ainda não foram divulgados, mas o interesse é para a próxima temporada e obviamente seria uma daquelas contratações que ultrapassam completamente a questão esportiva, porque não seria simplesmente contratar Neymar, seria tentar reconstruir uma das maiores histórias do futebol moderno. Enquanto o Inter Miami sonha com o reencontro do MSN, na Espanha está acontecendo uma das maiores disputas dessa janela. O Barcelona não desistiu de Rodri, depois do City recusar duas propostas do clube catalão de aproximadamente 60 milhões de euros, o Barça já prepara uma terceira oferta. E pelo que tudo indica, isso pode ser a sua última tentativa, né? Mas mesmo assim a diretoria está bastante confiante. E o motivo para esse otimismo é bem simples, o Rodri quer sair do Manchester City. O espanhol tá forçando a sua saída e antes mesmo daquela disputa com o Barcelona ganhar força, ele já havia recusado a possibilidade de defender o Real Madrid. Estamos falando de um jogador que acabou de ser campeão do mundo, eleito o melhor jogador da Copa e que depois de anos comandando o meio-campo do City, ele entrou definitivamente entre os maiores volantes da história. E o Barça sabe exatamente o tamanho do jogador que está tentando contratar. E o mais curioso é que o City pode acabar perdendo justamente a peça que durante anos foi responsável por dar equilíbrio ao time. E para substituir o Rodri, o Manchester City prepara uma oferta de 120 milhões por Enzo Fernandes do Chelsea. E de verdade, não tem muito o que explicar sobre esse interesse sobre o jogador dentro de campo. O Enzo é capitão, um dos principais jogadores do Chelsea, vem de uma Copa do Mundo que foi novamente muito acima da média pela Argentina. Ele é campeão do mundo, um dos melhores meias do planeta e um jogador extremamente talentoso. O problema é que, apesar da importância esportiva, a relação dele com o Chelsea já não parece ser tão tranquila. O argentino vem sendo bastante criticado por algumas situações externas ao campo. Em diferentes momentos já demonstrou interesse em deixar o clube. E se o City realmente perder o Rodri, a contratação do Enzo Fernandes tem que ser crucial e tem que ser feita de forma imediata. Caso esse negócio realmente aconteça, o Enzo deixaria o Chelsea depois de uma passagem marcada por grandes expectativas, muito dinheiro envolvido e uma cobrança desde o primeiro dia. Mas é claro que não dá pra dizer que foi uma passagem ruim, né, rapaziada? O Enzo foi capitão do Chelsea, protagonista em várias temporadas, realmente um jogador extremamente importante para a equipe e, claro, multicampeão. Enquanto isso, outro campeão do mundo está prestes a mudar de clube. Ferran Torres é o novo reforço do PSG por 50 milhões de euros. E o Ferran talvez seja um dos jogadores que mais se valorizou nos últimos meses. Ele acabou de ser campeão do mundo com a Espanha e ainda marcou o gol do título. Além disso, vem de uma ótima temporada pelo Barcelona, recuperando espaço e mostrando que pode ser muito mais importante do que muitos imaginavam. E agora ele chega em um PSG que já possui um elenco extremamente forte. E a contratação faz sentido justamente porque o Ferran pode oferecer diferentes possibilidades no ataque. A gente sabe que o time do PSG inteiro se baseia nisso. O Luis Henrique é um técnico que não gosta de ter um atleta fixo em uma única posição. Para ele, todo jogador tem que ter uma versatilidade absurda. E o Ferran pode atuar aberto, pode aparecer por dentro, pode jogar na esquerda, na direita, até mesmo como um camisa 9. Ou seja, o PSG não está contratando apenas mais um nome famoso. Está contratando um jogador que chega extremamente valorizado, que pode completar um ataque que já é muito, mas muito forte. E agora falando de um brasileiro, o Gabriel Jesus está perto de deixar o Arsenal para defender o Napoli. Os valores não foram divulgados, mas a situação do atacante brasileiro ficou cada vez mais difícil nas últimas temporadas. Com a chegada do sueco Gyökeres, o espaço do Gabriel Jesus ficou ainda menor. Para piorar, as recentes lesões também atrapalharam bastante a sequência do brasileiro. Por isso, a possibilidade de ir para a Itália pode fazer bastante sentido. O Gabriel Jesus precisa jogar. O brasileiro precisa recuperar confiança, sequência, principalmente voltar a sentir que é uma peça importante dentro de um projeto. Talvez o Napoli seja justamente o lugar ideal para isso. Agora, se tem um jogador que tomou uma decisão completamente diferente, esse é Leandro Paredes. O argentino recebeu uma proposta de 3 anos do Milan, mas decidiu permanecer no Boca. E olha que essa decisão de verdade diz muita coisa. O Paredes fez uma grande Copa do Mundo, continua tendo mercado na Europa e poderia tranquilamente continuar sua carreira no futebol europeu, mas ele preferiu ficar na Argentina e sinceramente é difícil não respeitar, porque em um futebol onde praticamente tudo gira em torno de salário, contrato e projeto esportivo, ainda existem jogadores que colocam um vínculo com o clube acima de uma oportunidade financeira. E o Paredes voltou pro Boca porque ele queria estar ali, e isso hoje em dia é cada vez mais raro. Agora chegamos numa transferência que eu particularmente acho muito curiosa. O holandês Reinders está deixando o Manchester City para ir jogar no Al Qadsiya da Arábia. Depois de chegar com uma alta expectativa
velho, ser contratado para ser uma das peças mais importantes do meio-campo de Pep Guardiola, o holandês literalmente saiu em uma temporada. Foi contratado por cerca de 50 milhões de euros e vendido por 61, ou seja, pelo menos lucro o City teve. O holandês não conseguiu se firmar, não entregou o futebol que se imaginava e depois de uma temporada já está deixando o clube. Cara, de verdade, é uma passagem que não é nem perto do que a maioria esperava. Mas no final, um jogador que foi flop dentro de campo ainda conseguiu render lucro financeiramente pro time, né? Então meio que o City não vai sair perdendo. E falando em jogadores que podem simplesmente mudar de cenário, temos Gabriel Martinelli. O Galatasaray da Turquia apresentou uma proposta de 45 milhões pelo brasileiro e o Arsenal obviamente não vai facilitar. O Martinelli continua sendo um jogador importante pro Arteta e tecnicamente não existe motivo pro clube aceitar a primeira oferta que aparecer, mas tem outro lado que pode convencer o Martinelli a vestir a camisa do clube turco, né? O Galatasaray pode oferecer ao brasileiro um salário muito mais alto do que o Arsenal e principalmente um projeto em que ele seria o grande rosto da equipe. Nesse caso a decisão passa a ser do próprio jogador, né? Se o Martinelli quiser brigar por títulos na Europa e disputar talvez uma próxima Copa do Mundo, ele tem que permanecer no Arsenal, é praticamente obrigatório. Mas se ele quiser protagonismo, quiser dinheiro e um contrato assim absurdo, onde ele vai ser o rosto da equipe, a Turquia começa a ficar bastante interessante. E outro que está indo pra Turquia é Romelu Lukaku, né? Que depois de anos no futebol italiano está reforçando a equipe turca. Depois de uma grande passagem pelo futebol italiano, como Inter de Milão, Milan e Napoli, o belga finalmente parte para um novo desafio. E de verdade, por mais que já esteja entre aspas em fim de carreira, cara, o Fenerbahçe só pagou 6 milhões de euros por ele. É um valor que parece quase simbólico. E sempre quando um jogador desse nível é contratado por um valor absurdamente baixo, eu fico pensando, pô, será que não tinha nenhum time no Brasil pra tentar a contratação? É impressionante o que o Lukaku faria no futebol brasileiro, pô, ele deitaria, mas é loucura nenhum time no Brasil ter tentado. E agora vindo pro futebol brasileiro, o Atlético Mineiro fechou a contratação do volante Fred do Fenerbahçe, né? A gente sabe que alguns brasileiros têm raiva ainda, tem ódio, tem um pezinho atrás, principalmente pela Copa de 2022, mas de verdade, pô, o Fred é um grande volante com uma passagem incrível pelo futebol europeu e qualquer clube do Brasil ganharia muito com essa contratação. Dependendo se você gosta ou não, se você acha bom ou não, gente, pro nível do futebol brasileiro, o Fred vai cair como uma luva no Galo e cairia como uma luva em qualquer equipe. E o valor simbólico de 2 milhões de euros também é algo que agrada e chama muita atenção, né? O Galo acaba de conseguir fazer uma enorme contratação. E depois de sair do Corinthians, Memphis Depay não descarta continuar no futebol brasileiro. O holandês disse que gostou muito de morar no Brasil, que não pretende vender a sua casa e que está completamente aberto a outras possibilidades aqui no país. Então imagina, né, rapaziada? Pensa, um Depay jogar talvez num Palmeiras, num São Paulo, quem sabe num Flamengo. Cara, seria completamente louco. Um cara que virou, entre aspas, um ídolo recente do torcedor do Corinthians pode estar simplesmente indo vestir a camisa de um rival. Seria literalmente uma história de cinema, pô. Mas enfim, pra você, qual foi a negociação, qual foi a venda e a contratação mais absurda desse vídeo? Bota aqui embaixo nos comentários. Pra mim, de verdade, cara, eu tô muito ansioso pra ver se o Inter Miami vai conseguir contratar o Neymar pra próxima temporada. Vai ser coisa de maluco, mano. Vai ser cinema a gente poder ver novamente Messi, Neymar e Suárez junto numa equipe, cara. Vai ser literalmente um show. A saída do Reinders do City também me chamou bastante atenção e eu tô muito curioso pra ver como o Fred vai se adaptar no futebol brasileiro, que querendo ou não vai calar a boca de muitos que criticam ele, tá? Mas enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, bota aqui embaixo se faltou alguma negociação, ou qual você achou mais absurda, se alguma fez sentido, se alguma não fez. E uma dúvida, vocês aceitariam uma proposta que o Paredes recebeu do Milan, ou vocês ficariam na Argentina? Então o que vocês fariam, cara? Bota aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, um beijão e até a próxima.